E aí, pessoal, a volta de Renato e a última cartada de Romildo Bolzan, as repercussões da chegada do ídolo e, claro, os bastidores de uma decisão que mexe com o Grêmio. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes que tal, aprendendo um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa. Pois é, existem milhares de vagas para estes trabalhos, mas poucos conhecem. É perfeito para quem quer uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal e não é preciso ter experiência para essa atividade. Clique agora no link da descrição, assista a apresentação, entenda mais sobre essa atividade e, claro, comece a trabalhar ainda hoje. Gente, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Romildo Bolzan começa com o Filipão, passa pelo Roger, entende em Renato a solução e ganha títulos. Retoma a condição do Grêmio de um clube de grandes conquistas. Conquista a Copa do Brasil, depois conquista a Libertadores. De 18, 19, 20, 21 e 22, uma linha descendente. Ele demite Renato, ele passa por treinadores como Thiago Nunes, como Wagner Mancini, mas também por Filipão e por Roger. E Romildo Bolzan, de grande liderança, em 2017, quase uma unanimidade dentro do Grêmio, perde toda essa confiança do conselheiro, do sócio, do torcedor, e Romildo Bolzan se abala no sentido também de moral com o torcedor do Grêmio. Só que Romildo Bolzan tem uma missão ainda, que é colocar o Grêmio na primeira divisão. E em determinado momento, com a queda de rendimento do time, Romildo se viu acuado. Não viu mais no Denis Abraão, no Sérgio Vasquez e no Roger o ímpeto para subir. E decidiu. Uma das principais críticas que eu fiz a Romildo durante todo o período é que ele deixava as pedras se acomodarem com o tempo. Romildo era e foi durante muito tempo um dirigente que não teve decisão forte. Não é à toa que grande parte da torcida chama ele de romiço, o que eu acho também muito forte, mas é uma palavra comum, falando exatamente da omissão de Romildo na hora de decidir. Mas se pode criticar Romildo por uma série de situações, não se pode criticar ele por omissão neste ato. Romildo tomou a frente e decidiu rigorosamente sozinho. Nós falávamos no dia posterior ao jogo contra o Criciúma que o Grêmio precisava mudar. E cobrávamos do presidente Romildo alguma atitude. Ninguém imaginou, no entanto, que a atitude fosse tão dura, tão drástica e principalmente num tempo em que não se imaginou. Na verdade, a notícia era: vai se passar sexta-feira e aí o Grêmio anuncia. Mas não. Romildo não esperou o jogo de hoje. Romildo não quis o jogo de hoje como tábua de salvação ou de problema. Pelo contrário, ele não quis correr o risco de o Grêmio vencer e apagar o momento do time, que realmente era muito baixo. E Romildo decidiu. O que nós sabemos sobre isso? Claro que muitos pressionaram para que o presidente Romildo tomasse o posicionamento, mas dessa vez ele quis tomar sozinho. Romildo e Carlos Amodeu foram para frente do debate e decidiram sozinhos. Conversaram com homens de comunicação do clube para entender como seria a melhor forma de fazer a divulgação, mas a decisão estava tomada. E ela não termina no campo de jogo. A contratação de Renato Portaluppi supera os 11 jogos, mesmo que Romildo tenha pensado única e tão somente nos 11 jogos. É errado dizer que Romildo pensou isso no campo político, pensou na política, pensou em repercussões na eleição. Não. Romildo estava, sim, preocupado com o time. E é preciso ser justo nesse aspecto. Agora, a decisão de Romildo tem repercussão em outros campos. Renato é uma figura
acima dos dirigentes. Renato chega, por exemplo, para ser homem de futebol. Romildo não irá colocar nenhum homem no futebol. Assume interinamente a pasta, por quê? Porque entrega a chave do vestiário e tudo que lá dentro está para Renato Portaluppi comandar neste período até novembro. O contrato é até novembro, mas ele entrega isso. E aí eu chego no campo político, que é a segunda parte dessa repercussão. Se Romildo não vai entregar politicamente ninguém ao cargo agora, vou dar um exemplo, poderia botar um vice de futebol e esquentá-lo para a eleição, não vai fazer isso. Só que Romildo recebe, a partir dessa decisão, um carinho do torcedor que não havia recebido até agora, desde os fracassos do Grêmio no campo. O torcedor voltou a olhar para Romildo também com esse sentido de uma nova chance. O que entrega a Romildo Bolzan mais força do que antes. E aí a gente volta ao campo político. Porque o Grêmio vai passar por uma eleição, ou melhor, mais de uma. O Grêmio tem no Renato essa figura. O Renato é muito ligado a alguns grupos. O Renato é muito ligado, por exemplo, a Danley. Renato é muito ligado a Alberto Guerra. Renato trabalhou também com Odorico Roman. E eles vão, com certeza, entender que Romildo também, de alguma forma, tem o apoio do Renato. Então, o Renato fica, a partir da decisão de Romildo, fora da política. Porque todos os grupos, de alguma maneira, mais fortes na eleição, e a gente pode botar o Odorico, pode botar a figura do Alberto Guerra, e também, a partir de agora, a figura da situação na imagem de Romildo Bolzan, como figuras que o Renato apoia. Essa é uma leitura um pouco diferente de como as coisas se definiriam a partir de Renato apenas no Rio de Janeiro, acompanhando a eleição de longe. E isso precisa ser visto também como eu posso já uma cartada, uma jogada, mas uma linha de grande repercussão política em cima de uma decisão pragmática do futebol, pensando no campo de jogo. É um jogo de xadrez? É um quebra-cabeça desmontado? Mas é o jogo. E as cartadas, elas estão muito vivas aí. Eu conversei com algumas lideranças de grupos políticos que disseram, o jogo pode estar mudando. Então, existe também nos grupos essa leitura. O fato é que o presidente Romildo bota a cara em um momento crucial da sua vida no Grêmio. 8 anos, faltando 3 meses para terminar as competições, Romildo bota a cara como não havia botado até agora. Romildo entra com a última cartada, com a última jogada, para vencer dentro do campo e para mudar um pouco a imagem fora dele. Vamos ver como será a repercussão. Claro que os resultados precisam ajudar, mas se os resultados ajudarem, talvez o ambiente político do Grêmio se movimente diferente do que iria se movimentar com o antigo status. O Grêmio muda a partir da chegada de Renato, porque Renato é uma figura acima dos dirigentes e isso precisa ser muito respeitado. A última cartada de Romildo e a repercussão. Lembrando, hoje é dia de Grêmio. Isso mesmo, tem jogo e é um jogo completamente diferente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.